Oséias, capítulo de número 5, a partir do verso 15, diz assim: Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Até aqui, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, esse é o nosso 18º estudo no livro do profeta Oséias, e nós vamos nos dedicar especialmente a esses versos que nós acabamos de ler. Número 15 do capítulo de número 5 até o 3º verso do 6º capítulo. Então, nosso objetivo é começar a entender a mensagem do 6º capítulo, com um enfoque específico, olhando especificamente para o chamado ao arrependimento que nós acabamos de ler aqui, presente aqui neste texto que nós acabamos de ler. Depois, por fim, como os irmãos já sabem, nós vamos, a partir da reflexão da mensagem desse texto, fazer algumas aplicações práticas à nossa vida hoje. Afinal de contas, o que é que esse texto tem para nos ensinar hoje? De que maneira ele se aplica à nossa vida hoje? Quais as lições práticas que nós podemos aprender a partir dele? Então, 3 momentos aqui, o nosso plano de estudo para essa noite nos informa. 3 momentos distintos. Uma breve recapitulação do estudo passado, como sempre fazemos. Depois nós vamos olhar para aquilo que eu chamei aqui, a partir dos estudiosos, dos comentaristas do texto, como um apelo ao arrependimento, para que por fim nós façamos as nossas reflexões práticas para a nossa vida cotidiana, lições para a nossa vida hoje. Então vamos lá, vamos partir para a nossa recapitulação. No estudo da semana passada, os irmãos devem se lembrar, eu acredito que todos se lembram disso, nós terminamos de estudar praticamente, restou apenas um verso, o capítulo de número 5. E o que é que nós vimos aqui, estudando o capítulo de número 5 do livro do profeta Oséias? Primeiramente, nós vimos especificamente a partir dos versos 8 e 9, que um alarme de guerra deve ser tocado em Israel. Os irmãos se lembram disso? Verso 8 nós lemos: tocai a trombeta em Gibeá, e em Ramá tocai a rebate. Eu faço referência ao verso de número 8, porque na semana passada nós começamos a estudar a partir daqui, a partir do 8º verso. E nós vimos aqui o chamado para que um alarme de guerra fosse entoado entre os moradores de Israel, entre os israelitas. Por quê? Porque o castigo de Deus, tal como anunciado pelo profeta, está chegando. Por isso, um alarme de guerra deve ser ouvido entre os israelitas. O castigo está próximo em razão da desobediência do povo. E é o que vimos depois, versos 10 a 13, que em vez de se arrepender em razão do castigo iminente, em razão do castigo que se aproxima cada vez mais, o povo procurou solucionar a sua causa, os seus problemas, recorrendo à Assíria, um importante império, um império que naqueles dias estava se tornando cada vez maior, um império que estava crescendo em proeminência, conquistando outros povos, outros territórios. O povo optou por recorrer à Assíria. Só que isso não adiantará, diz o Senhor aqui por meio da mensagem do profeta. Vejam o verso 13 do capítulo 5. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal que o acudisse. Olha lá, recorreu à solução humana. Em vez de recorrer a Deus, tentou movimentar os atores políticos que pudessem ajudá-lo, ajudar o povo. Mas qual é o recado de Deus? Finalzinho do verso 13, isso não ia adiantar. Mas ele, o rei da Síria, o rei principal, não poderá curá-los.
nem sarar a sua chaga. E por quê? Verso 14, por fim, porque como um leão feroz, ninguém poderá tirar Israel das mãos do Senhor. Aliás, aquele a quem Israel recorre para ajudar, na verdade, se tornará o seu grande algoz, o seu grande castigador, a Assíria, quando estiver sob o domínio de outro imperador, sob o governo de outro homem. O Senhor será como um leão. Verso 14, volte os olhos para o verso 14. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatá-los-ei e não haverá quem os livre. Então, em outras palavras, o Senhor está dizendo para o seu povo rebelde, para a mulher adúltera, para fazer referência à analogia apresentada no começo do livro, que não adiantará correr atrás de alianças políticas. O problema espiritual do povo não será solucionado através de estratégias humanas. Nós paramos aqui. Acredito que os irmãos devam se lembrar disso. Nós vimos tudo isso na quarta-feira passada. Então agora, vamos olhar para o conjunto de versos que nós lemos há pouco, verso 15 do 5º capítulo até o 3º verso do 6º capítulo, e vamos ver esse apelo, esse chamado ao arrependimento. E já já os irmãos entenderão por que eu estou chamando esse conjunto assim. Verso 15, vamos ler, olha o que diz o texto. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Então vejam, irmãos, que este verso exerce uma função de transição no texto como um todo. Ele retoma alguns temas que foram trabalhados no 5º capítulo, e nós já veremos o porquê, e já prepara o leitor para aquilo que será apresentado adiante, no 6º capítulo. Ele exerce aqui uma função de ligação. Ele reafirma o abandono de Deus em relação ao povo. Nós lemos lá no comecinho do verso 15, Deus voltará para o seu lugar até que o povo reconheça os seus pecados, e já anuncia aquilo que está adiante no capítulo de número 6. Então vamos entender esse comecinho aqui do verso 15. Irei e voltarei para o meu lugar. Os irmãos se lembram do que nós acabamos de ler no verso 14, que o Senhor será como um leão contra o seu povo. Então agora, irmãos, é como se esse leão voltasse para a sua toca. Ele vai, despedaça a presa, ou seja, impõe o seu castigo, a sua correção em razão da desobediência de seu povo, o povo da aliança que não serviu, e depois disso, volta para o seu lugar, volta para a sua toca. É como se o Senhor voltasse nessa figura do leão que despedaça a presa, para o seu lugar, para a sua toca, como se fosse o leão que volta para a sua toca. Ou seja, o Senhor deixará os israelitas sofrerem as consequências de seus pecados. O Senhor não mais abençoará o seu povo da maneira como havia feito até aqui. Lembrem-se, isso não significa que o Senhor está revogando a aliança. Isso não significa que o Senhor está anulando de uma vez a aliança com o seu povo. Muito menos que ele deixará de governar sobre o seu povo. Muito menos que ele ficará de braços cruzados só vendo o que vai acontecer. Quando nós lemos aqui no início do verso 15 que Deus se ausentará, vamos chamar assim, a ideia é de que Deus retirará o seu favor de sobre o povo. A fim de corrigir o seu povo, ele retirará o seu favor, a sua bênção, deixará de abençoá-lo, irá corrigi-lo. E nós já sabemos por que meios, né? Ou por quais meios, pela invasão assíria. E por quê? Ou melhor, para quê? Qual é a razão disso? Por que o Senhor retirará a sua bênção de sobre o povo, retirará o seu favor de sobre o povo? Ou seja, deixará o povo
à própria sorte, sem contar com a sua bênção, sem contar com o seu favor. O verso 15 diz: para que se reconheçam culpados, vejam lá, segunda parte aí do verso 15, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Então vejam, o verso de número 15 nos conta a razão do abandono de Deus, vamos chamar assim, do retirar do favor divino. Deus fará isso para que o povo caia em si. Vejam, ele não anula a sua promessa ao povo, não abandona de vez a sua promessa a Abraão, que é o patriarca do povo, né? Em Abraão ele já havia prometido fazer de um povo seu, é esse povo aqui, ele continua a ser povo seu, mas como se estivesse à distância. Deus irá agora observá-los, até que eles reconheçam a sua culpa e tornem a buscar a sua face. Vejam o final do verso 15. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Infelizmente, o povo terá de passar por angústias para buscar o Senhor. O povo terá de passar por tristes aflições, não há outro modo para voltar a buscar a face do Senhor, para se arrepender. Nós não sabemos exatamente quando é que isso se cumpriu, mas muito provavelmente, à luz do que o livro todo nos informa, isso acontece sob o reinado messiânico, o reinado do Messias, o reinado de Jesus, aquele rei que nós já vimos a sua presença, o seu anúncio em capítulos passados. Os irmãos se lembram? Que unirá o povo dividido. O rei que, unindo o povo dividido, o conduzirá de volta a Deus. E é claro que a referência é a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ok, meus irmãos? Aí, o finalzinho do verso 15 termina dizendo o seguinte: cedo me buscarão, dizendo. É isso que está aí, se você tem a revista atualizada, é isso que está na tua versão. Cedo me buscarão, dizendo. 2 pontos. E aí o capítulo de número 6 começa, nessa versão especificamente, revista e atualizada, como se fossem as palavras do povo que voltará a buscar ao Senhor, não é? Cedo me buscarão dizendo, vinde e tornemos para o Senhor, e assim por diante. O problema, meus irmãos, é que na língua hebraica original, esse dizendo aqui, não existe. Se você tem outra versão que não seja revista e atualizada, talvez aí na sua Bíblia esse dizendo já não apareça. Alguém tem uma versão diferente? Eu sei que a Marli usa a NVI. É que você está aí, minha irmã? Não tem esse dizendo, né? Então é cedo me buscarão ou me buscarão ansiosamente? Na NVI também está assim, Zuleide? Alguém tem outra versão? Dizendo, então a da irmã é a revista atualizada. Ansiosamente. Então vejam que há versões que diferem umas das outras. Por que diferem umas das outras? Porque os tradutores pegaram essa sentença, que é de difícil tradução e interpretação, e interpretaram a seu modo. E os tradutores da revista atualizada interpretaram o que vem no capítulo 6 como os ditos daqueles que cedo voltarão a buscar o Senhor. Como nós lemos aqui, cedo me buscarão dizendo, 2 pontos. E aí é como se o povo dissesse aquilo que vem adiante no capítulo de número 6. Os tradutores da versão revista e atualizada entenderam que é assim, que é esse o sentido do texto. Só que, embora essa possibilidade exista, esse verbo não está lá na língua hebraica original. É por isso que outras versões, como a NVI, Almeida 21, Nova Almeida atualizada, revista e corrigida, não trazem esse dizendo aqui. Não ligam o verso 15 diretamente ao que vem adiante no capítulo de número 6. E eu devo dizer aos irmãos, fundamentado nos estudiosos, nos comentaristas que eu consultei, porque é assim, irmãos, para preparar estudo a gente tem que ver o que é que os estudiosos dizem.
Eu devo dizer aos irmãos que para preparar os estudos de quarta-feira eu consulto no mínimo uns 8, 10 comentários, em inglês e em português. E eu devo dizer aos irmãos também que dos comentaristas que eu consultei, todos eles unanimamente dizem que a melhor interpretação é a que está na Revista Corrigida, NVI, a Almeida 21, ou seja, não trazer esse dizendo aí que a Revista Atualizada traz ao final do verso 15, muito embora seja possível. Porque se a interpretação correta fosse essa, irmãos, o que vem agora no capítulo 6 é uma espécie são palavras que aqueles que voltarão ao Senhor dirão. Mas quando nós ignoramos esse dizendo, e eu volto a dizer para os irmãos, é o que os estudiosos nos aconselham a fazer, o capítulo 6 começa uma sessão diferente. Embora esteja ligado ao que nós vimos anteriormente, mas uma sessão diferente. E é aqui, ou é para isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Na verdade, o que começa a ser, ou o que nós lemos a partir do 6º capítulo, é um chamado ao arrependimento por parte do profeta Oséias. É como se nesse momento em que Deus disse que um dia o povo voltará a buscá-lo, o profeta dissesse o seguinte, agora no seu livro, né? Então, já que essa possibilidade existe, deixa eu chamar o povo ao arrependimento de uma vez por todas. Já que Deus está anunciando que um dia, depois de passar pelas aflições, o povo voltará a buscar a minha face, deixa eu aproveitar e chamar este povo ao arrependimento. O editor deste livro provavelmente organizou as palavras exatamente para fazer jus a essa intenção. Então, segundo os estudiosos, é melhor nós entendermos o que vem no 6º capítulo como um chamado ao arrependimento por parte do profeta. E não ver essas palavras aqui como palavras que serão ditas pelo povo, como interpreta a Almeida Revista e Atualizada. Entenderam, irmãos? Certo? O que eu estou dizendo é isso, irmão. A melhor interpretação aqui, segundo os estudiosos, é não ver o que vem no capítulo 6 como palavras insinceras dos israelitas, mas ver como um momento em que o profeta começa a fazer um apelo, um chamado ao arrependimento. Tanto que está lá, à luz desse arrependimento futuro, que é anunciado no verso 15, o 6º capítulo passa a apresentar um apelo do profeta, uma confissão de intercessão, como se o profeta agora intercedesse pelo povo. E é por isso que esse verso 15 serve, de certa forma, de ligação entre o capítulo 5º e o capítulo 6º. Então vamos ver como é que o profeta intercede pelo povo, qual é o chamado ao arrependimento, o apelo ao arrependimento que ele faz. Vejam o comecinho do 6º capítulo. Vinde e tornemos para o Senhor. Então vejam, o profeta Oséias passa a exortar o povo a retornar para Deus, a voltar já, agora, para o Senhor. E vocês devem se lembrar que esse verbo específico aqui, retornar ou tornar, é uma expressão típica na Bíblia para fazer referência ao arrependimento. Vamos retornar para o Senhor. Tornemos para o Senhor. Então, no fundo, o profeta começa a apelar ao povo para que se arrependa, para que o povo largue, abandone a sua idolatria, abandone os seus caminhos tortuosos e volte-se unicamente para o Senhor, para que volte a buscar o Senhor, para que deixe de confiar no poderoso império assírio, que nada é diante de Deus, para confiar somente em Deus, porque somente Deus pode solucionar a difícil situação para a qual o povo caminha. Então o profeta clama, apela ao povo para que volte ao Senhor. E por quê? Qual é a base desse chamado? Olha lá, a continuação do primeiro verso do 6º capítulo. Porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Qual é a base desse apelo profético? Por quê ou por qual motivo o profeta exorta o povo a voltar-se para Deus? A se arrepender dos seus maus caminhos? Porque Deus tem um controle total da situação, em outras palavras, é o que nós lemos aqui. Porque Deus tem um controle total sobre o povo. Porque Deus governa tudo o que acontece, especialmente aquilo que acontece com o seu povo. Ele pode sarar as feridas do seu povo.
Ele pode cicatrizar os ferimentos do seu povo. O Império Assírio não pode fazer isso. O Império Assírio, a quem Israel buscará, não pode restaurar o povo. Não pode evitar que o povo passe pelo cativeiro. Até porque será a própria Assíria que levará o povo para o cativeiro. Mas, diz o profeta Oséias, vamos voltar para o Senhor, porque Ele pode nos sarar. Ele pode curar as nossas feridas. Ele ainda estende a sua mão, ainda há graça se nós nos arrependermos. Ele nos aceitará. E vejam só que coisa interessante. Nós não vimos no verso 14 que o Senhor diz que será como um leão contra o seu povo, que vai despedaçar o seu povo por causa dos seus maus caminhos, ou seja, que fará feridas no seu povo, na presa. E Oséias está dizendo, mas esse mesmo leão que faz as feridas é aquele que pode curá-las. É aquele que pode tratar das feridas. É aquele que pode sarar, cicatrizar as feridas. Sabe, irmãos, vamos pegar aqui a figura do pastor. Por vezes o Senhor é comparado a um pastor na Bíblia. Não é o que diz Davi lá no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Às vezes, quando a ovelha, estou falando do caso de um pastor mesmo, do pastoreio de ovelhas, é muito rebelde, muito desobediente, gosta de ir além dos limites que o pastor faz. Sabe uma das antigas estratégias para evitar a desobediência da ovelha? Sabe o que o pastor fazia? Quebrava uma das patinhas. Já ouviram falar disso? Quebrava uma das patinhas para a ovelha parar de fazer o que fazia e aprender que não podia fazer o que estava fazendo, mas o mesmo pastor que quebra uma das patinhas da ovelha é aquele que cuida da ovelha para que ela se recupere da fratura, da pequena fratura que ele ocasiona. É algo semelhante ao que nós vemos aqui. Deus diz que vai abrir feridas no povo, porque não há outro jeito de corrigi-lo que não seja esse. Chegou num patamar totalmente profundo, mas Ele é o mesmo, diz o profeta, que pode curar das feridas, que pode sarar as feridas que Ele mesmo irá abrir. Mas vamos lá. Então vejam, o profeta diz que Deus está disposto a sarar as feridas do seu povo, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Então vejam só que coisa curiosa, né? Aquilo que nós falamos agora há pouco. O mesmo Deus que feriu o povo, ou que anuncia que ferirá o povo como um leão, em justa correção, por causa dos pecados, da rebeldia, da idolatria, da prostituição espiritual do povo, diz agora que o aceita de volta para tratar das feridas, se houver arrependimento. É isso que anuncia aqui o chamado do profeta, que Deus pode responder ao arrependimento do povo com restauração. Isso aqui não vai adiantar nada, meus irmãos, infelizmente. O povo não vai se arrepender, o juízo virá, mas o profeta continua a pregar a palavra de Deus. Sabe o que isso nos ensina? Que nós temos que pregar a palavra de Deus, ainda que nós não tenhamos a aceitação das pessoas. Ainda que nós não vejamos conversão, ainda que nós não vejamos resultados, eu falo, mas a pessoa continua a fazer o que é errado, continua a sofrer por causa dos seus pecados. Pois bem, mas como profetas, a nossa função, como mensageiros de Deus, é anunciar a palavra de Deus, ainda que nós não vejamos os resultados. Quem converte é o Espírito Santo. Não depende de nós. Não é isso? Isso nos ensina aqui também. Então vamos ver. O profeta diz então que aquele que despedaçou pode sarar, aquele que fez a ferida pode ligá-la novamente. E aí vejam o verso 2. Oséias assegura que Deus pode responder ao arrependimento do povo em pouco tempo. Vejam o verso 2. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Olha só o que o profeta diz agora no seu apelo, no seu chamado ao arrependimento. Se nós nos arrependermos, povo de Deus,
O Senhor pode responder ao nosso arrependimento em pouco tempo. 2 dias, ao 3º dia. São as frases que nós lemos aqui. O ponto aqui é que se os israelitas voltarem a buscar a Deus com sinceridade, o Senhor responderá ao seu arrependimento rapidamente. O Senhor está sempre disposto a ouvir um coração que esteja realmente contrito, que esteja realmente arrependido. Não é o que nós lemos, por exemplo, em vários outros textos da Bíblia? O Senhor não rejeita um coração quebrantado. Não diz o salmista? Não rejeita um coração contrito. Os irmãos se lembram do rei Ezequias? Isaías é chamado por Deus para dar um anúncio para o rei Ezequias. Põe em ordem a tua casa, Ezequias, porque você vai morrer, não vai viver. Qual é o significado disso? Põe em ordem a tua casa. A gente hoje faz algumas interpretações que não são a real, né? A real interpretação que Deus está dizendo é: põe em ordem a tua casa por meio do profeta, arrume aí, Ezequias, quem vai ser o seu sucessor. Ajeite a dinastia aí da tua família, da tua linhagem, porque você não vai existir mais. Já vá preparando o teu sucessor ao trono, aquele que vai te suceder, o teu filho. Põe em ordem a tua casa, esse é o sentido. Por quê? Porque você vai morrer. E aí o que diz lá o livro das crônicas? O que é que Ezequias fez? O próprio livro de Isaías também fala disso, né? Virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ô Senhor, lembra daquele tempo em que eu busquei ao Senhor. Chorou, buscou ao Senhor, arrependeu-se verdadeiramente do seu coração arrogante. Porque o livro das crônicas nos conta que em determinado momento o coração de Ezequias se exaltou. E aí Deus usou de toda essa situação com o profeta para chamá-lo ao arrependimento. E quando ele se arrependeu de fato, o que aconteceu? Isaías, volta lá. E diz para o Ezequias que eu vou lhe acrescentar mais 15 anos de vida. Deus lhe respondeu rapidamente. Eu fico imaginando, né? O texto não diz, mas a gente pode imaginar. Se Isaías não foi, no mesmo dia teve que voltar para falar com o tal do Ezequias. Já pensou? Está no meio do caminho de volta para casa, e aí o Senhor lhe diz: Isaías, volta lá e fala para ele que eu vou lhe dar mais 15 anos de vida. E aí, meia volta, né? Vou ver. Volta lá diante de Ezequias. O texto não diz isso, né? Mas a gente pode imaginar. Deus responde rapidamente, irmãos, àqueles que o buscam com sinceridade, com fé, com arrependimento. O Senhor não rejeita um coração contrito. E é isso que o profeta está dizendo ao seu povo. Ele pode nos atender rapidamente se nós nos arrependermos. Depois de 2 dias, Ele pode nos revigorar. Depois, ao 3º dia, Ele pode nos levantar. E aí nós poderemos viver diante dEle. Diz o finalzinho do verso 2 aí, ó. E viveremos diante dEle. O arrependimento do povo pode levá-lo a viver diante de Deus. É por isso que Oséias está chamando seus compatriotas ao arrependimento, porque Deus pode dar vida ao povo. Em outras palavras, Deus pode tirar o povo da situação de morte e ressuscitá-lo, ressuscitar a nação, fazer com essa nação que está cada vez mais em decadência, fazer com que ela volte ao ideal anunciado pelo próprio Senhor. E nós conhecemos a história de alguém que ressuscitou depois de 3 dias, né? Não conhecemos a história de alguém que ressuscitou depois de 3 dias, que pelo poder do Espírito do Senhor ressuscitou ao 3º dia, se identificou com o seu povo e depois de morto foi ressurreto pelo Espírito do Senhor? É o mesmo Deus a respeito de quem Oséias fala aqui. Se nós nos arrependermos, Ele pode nos fazer viver novamente. Rapidamente, Ele pode nos dar vida, mesmo em meio à morte. O povo pode voltar a viver diante do Senhor se arrepender. E aí, para terminar, irmãos, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha lá, para que tudo isso aconteça, para que a vida volte, para que Deus ligue os ferimentos, sare as feridas, o povo terá de conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Até aqui, Deus está dizendo:
o povo não tem conhecimento de mim. Não é isso? Não é isso que o profeta denuncia? Falta conhecimento de Deus entre o povo. E agora Oséias está dizendo, mas vamos nos arrepender dessa situação. Vamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Em outras palavras, vamos nos esforçar para fazer aquilo que nós não fizemos até agora. Conhecer o Senhor. Os irmãos se lembram do sentido do verbo conhecer, né? Ter um relacionamento pessoal com Ele. Vamos nos relacionar com Deus, adorar a Deus, conhecer mais de Deus. E assim Ele sarará as nossas feridas, nos fará viver. Deus certamente responderá ao povo, se o povo se arrepender, diz o profeta. Vejam lá o final agora do 3º verso. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. O que é a alva, irmãos? Começo do dia, né, irmã? Quando o sol começa a raiar, é ali a alva. Alguém tem dúvidas de que hoje, depois de horas de sono, amanhã o sol nascerá? Se Jesus não voltar, né? Mas alguém tem dúvida se o mundo, sob o governo de Deus, seguir na ordem natural das coisas, alguém tem dúvidas de que amanhã o sol nascerá outra vez? De que a alva será vista outra vez? É certo para nós que isso acontecerá, não é? Aqui Oséias está dizendo por meio dessa figura de linguagem, certamente, assim como é certo o nascer do sol no início do dia, se nós nos arrependermos, Deus nos dará vida. Se nós nos arrependermos, Deus sarará as nossas feridas. Deus ligará os nossos ferimentos. E não só isso, porque vejam, o Senhor é bom. Finalzinho do 3º verso, Ele também voltará a nos abençoar. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. É o juízo de Deus sendo anunciado, mas junto dele, a graça. Junto dele, a certeza de que Deus não abandona a sua aliança. Junto dele, a certeza de que, a despeito dos erros do povo, o Senhor continua a amá-lo. Junto do anúncio de juízo, vem a reafirmação da verdade de que Deus restaura o seu povo, de que Deus usa das dificuldades por amar o seu povo e trazê-lo de volta à verdade. É o juízo que é anunciado, permeado com a graça. A fé cristã é assim, sabe, irmãos? É agridoce. Nós passamos por momentos difíceis, confiados na graça de Deus, no conforto de Deus, na verdade de que Deus nos sustenta. Haverá um dia em que só haverá para os não salvos só juízo. Aí a graça, de uma vez por todas será retirada. É no inferno, é no lago de fogo e enxofre. Lá não haverá mais graça, só juízo. Mas até esse dia, todas as vezes em que o juízo é anunciado, ele vem junto da graça. Arrependei-vos, não é o que a gente prega? Por quê? Porque Deus pode salvar. Porque Deus chama hoje ao arrependimento? Porque Ele pode salvar, pode dar nova vida. Juízo permeado por graça. Até que um dia não exista mais graça para aqueles que não se arrependerem em vida. Ok? Vamos terminar com as nossas reflexões práticas. As questões agora são: o que é que isso tudo nos ensina, não é? De que maneira esse estudo se aplica à nossa vida hoje? Como esse chamado do profeta se aplica para nós hoje? Primeira lição: quando nós vamos a Deus em sinceridade e em arrependimento verdadeiros, somos prontamente ouvidos e perdoados. A Bíblia deixa isso claro, irmãos. O Senhor não rejeita quem vem a Ele com o coração contrito. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Diz João na sua primeira carta. Não há pecado, exceto um, que Deus não perdoe. A ressalva é importante, Jesus disse isso, né?
Faço referência à blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas exceto esse, não há pecado que Deus não perdoe. Deus sempre se volta com amor para o seu povo quando este se volta para ele com quebrantamento de espírito. O Senhor não despreza o coração compungido e contrito. Talvez hoje você lute contra os seus pecados. Talvez hoje você se veja derrotado pelos seus pecados. Se você for ao Senhor de coração contrito, compungido, quebrantado, arrependido, tenha certeza disso. O Senhor lhe perdoa os pecados. O Senhor certamente lhe perdoa os pecados. Sabem, irmãos, pensem nos piores crimes, nos crimes mais hediondos que o ser humano pode cometer nesta terra. Estupro, assassinato, entre tantos outros. Mesmo esses cruéis pecadores, se um dia se arrependerem verdadeiramente diante do Senhor, se derramarem em arrependimento verdadeiro diante do Senhor, mesmo esses são perdoados plenamente por Ele. Isso não significa que não terão que pagar a justiça aqui na terra, né? Mas o Senhor perdoa aquele que vai a Ele com arrependimento e com sinceridade verdadeiros. Por isso, faça isso hoje, crente. Não deixe que o sol se ponha sobre o seu pecado não confessado e não arrependido. Se você tem pecados a confessar a Deus, confesse ao Senhor. Arrependa-se verdadeiramente, descanse na certeza. Deus lhe perdoa todos os pecados, desde que você esteja realmente arrependido. Segunda lição. Deus quer que nós o conheçamos profundamente. Isso vai muito além de mero conhecimento intelectual. Nós já até falamos sobre isso antes. Precisamos nos relacionar com Deus, ter intimidade com o Senhor. Isso significa, entre outras coisas, que nós devemos orar, ler e estudar Sua palavra, obedecer Suas leis, considerar Sua vontade em todos os nossos caminhos e assim por diante. Não é para isso que o profeta chama o povo aqui? Há uma possibilidade de mudança. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Irmãos, o crente sempre zelará por um conhecimento profundo, por um relacionamento íntimo com o Senhor. Sempre buscará conhecer mais de Deus, lendo a Sua palavra. Sempre buscará conhecer mais de Deus, orando, falando com Ele, vindo à igreja, estudando a Bíblia, prestando atenção naquilo que é pregado, participando e servindo juntamente com os outros irmãos, estando em comunhão, participando dos sacramentos. O crente tem amor pelo Senhor, porque foi amado primeiro por Ele, e assim prossegue em conhecer a Deus, em orar, ler a Bíblia, obedecer à vontade de Deus. Ainda que as pessoas digam, isso tudo é bobeira, isso tudo é perda de tempo. E a boa notícia é que tudo isso se tornou possível para nós em Jesus. Nós podemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus porque Jesus abriu o caminho para nós para isso. Por Sua obra, nós podemos nos relacionar plenamente com Deus, como o apelo do profeta aqui nos chama a fazer. E por fim, irmãos, para terminarmos, de maneira indireta, o texto também nos ensina qual deve ser o conteúdo da nossa pregação. E qual deve ser o conteúdo da nossa pregação? Fé e arrependimento. Não foi para isso que Oséias chamou o povo? Oséias chamou o povo a se arrepender. Voltemos para o Senhor. Nós vemos lá no comecinho do capítulo 6, primeiro verso. Tornemos para o Senhor e a ter fé no poder de Deus para salvá-lo. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará. Tenhamos fé nisso, Ele pode nos salvar. Ou seja, Oséias chamou o povo à fé e ao arrependimento. E é isso que nós devemos pregar às pessoas separadas de Deus. Fé e arrependimento. Às vezes a gente fica assim, né? Eu não sei pregar, pastor, o Evangelho. Eu sei que eu devo pregar, com toda sinceridade, eu sei que eu devo fazer isso, mas eu não sei o que falar.
eu sou tímido, não sei de que maneira chegar na pessoa, não sei o que falar, não sei. As palavras me fogem. A mensagem do Evangelho é simples, irmãos. Fé e arrependimento. Arrepende-se, né? Arrependa-se dos seus erros e tenha fé em Cristo que pode te salvar deles. Simplesmente assim. Às vezes a gente fica preocupado em enfeitar demais a mensagem, né? Às vezes a gente fica preocupado em usar as palavras corretas, conjugar os verbos corretamente, mas na verdade, irmãos, o conteúdo do Evangelho é simples. É fé e arrependimento. E que acaba deturpando a centralidade da mensagem, né, irmã? Porque qualquer coisa que vai além de fé e arrependimento extrapola a mensagem. A mensagem do Evangelho é simples, irmãos. Volte-se ao Senhor em Cristo, arrependendo-se e crendo no seu poder para a tua salvação. É isso. Às vezes a gente fica preocupado com muitas coisas. Geralmente é assim, né? Quando a gente consegue... Os homens geralmente são assim, mais do que as mulheres, né? Não conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Não é, esposas? Vocês devem saber do que eu estou falando, né? Às vezes a gente fica preocupado em fazer tantas coisas e não consegue fazer aquilo que importa. Não consegue fazer uma coisa bem. A ideia é essa. No domingo, para terminar, ao meio-dia, eu é que fiquei responsável por falar aos meninos que participam. E aí a Rosângela, nossa irmã Rosângela, que está com eles toda semana nessa função, sabe como que é, né? Você está falando, eles vão chegando, você tem que anotar o nome. Você está falando, aí surge uma demanda daqui, tem uma demanda de lá, aí uns chegam atrasados, a gente tem que anotar e não consegue. Eu não consigo fazer duas coisas, quem dirá 3 ou 4 ao mesmo tempo. E aí até anotei o nome lá na hora, falando, não me lembrava do nome, não ia parar para lembrar do nome. Anotei outras coisas lá com as quais eu identifiquei as pessoas que chegaram. Então, o Carlos, que é um grandão, não é o Carlos, não é, minha irmã? Eu esqueci do nome dele, na hora estava começando a pregar, não sei, não vou parar para fazer, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aí fui no caderno e coloquei, grandão. É o grandão, é aquele que chegou. Aí veio o Gleison, com uma touca, fui lá e escrevi. Nem touca eu escrevi toca. Tão perdido que eu estava, que não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Faltou o U do touca lá, ficou toca. Porque às vezes, irmãos, a gente se esquece de fazer o que importa, que é o principal, bem, fazer direito, uma coisa só, mas fazer bem, para fazer várias coisas ao mesmo tempo que acabam estragando aquilo que a gente poderia fazer de uma vez só e bem. Às vezes a gente acaba acrescentando a mensagem do Evangelho em muitas coisas que obscurecem a centralidade, que é a mensagem da fé e arrependimento. Arrepende-te do pecado e crê em Jesus para a tua salvação. Ok, vamos terminar?